Deus, que bênção. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 32 do livro de Gênesis, para nós lermos um texto. Glória a Deus, que bênção de Deus. Gênesis capítulo 32, versículo de número 22, até o versículo de número 32 também. Glória a Deus, que bênção de Deus. Deus abençoe sua amada e querida igreja, seus filhinhos, o rebanho do Senhor. Jacó passa o val de Jaboque e luta com um anjo. Diz o texto: levantou-se naquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. Vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. Disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó. Amém. Estejam assentados, queridos. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração agora, ainda por aqueles irmãos que não vieram no culto, estão nas suas casas ou trabalhando. Feche seus olhos. Meu Deus, meu Pai celestial, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida de cada irmão que está no templo nessa noite, te agradecer pela presença do Teu Espírito Santo, pela manifestação da Tua graça em nossas vidas, os Teus vasos, os Teus instrumentos, e nesse santuário, Senhor, a Tua glória habitando aqui. Te agradecemos, Pai, pela vida dos irmãos que estão nas suas casas e estão conectados com o culto nessa noite. E também te agradecemos pela vida dos trabalhadores da noite, daqueles que estão envolvidos nas suas tarefas de trabalho, de estudos, de viagens, e alguns até enfermos, acamados ou hospitalizados, mas são alvos da oração da igreja, e sejam abençoados no nome precioso de Jesus, onde estiverem, sejam visitados pelo Teu Espírito Santo. Abençoa Teu povo que está aqui reunido nessa noite, que a Tua graça gloriosa esteja sobre cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A chegada de Jacó no Vale de Jaboque e a saída dele, tem 2 coisas para ver. Quando chega, chega de um jeito, e quando sai, sai de um outro jeito. Isso fala de mudanças. Nós precisamos estarmos sempre preparados para mudanças nas nossas vidas, no nosso dia a dia, na nossa espiritualidade, e vivemos uma época de muitas mudanças. E por essa razão precisamos observar no nosso Brasil,
nós temos muitas mudanças na nossa sociedade, no contexto geral. Vivemos nas mudanças climáticas, catástrofes, agora ainda vendaval e tornado e tal. É uma mudança na área climática, mudanças tecnológicas, agora vindo veículos totalmente elétricos de várias fábricas, também no Brasil, mudança na política. Vocês estão observando, nós estamos observando todos os dias, muitas mudanças na área social, comportamento das pessoas, a vida diária das pessoas, com muitas mudanças também. Na área educacional, batalhas contra a ideologia de gêneros, contra os princípios de família, princípios cristãos. São mudanças que acontecem e nós precisamos estar sempre juntos e acompanhando essas coisas e aceitar. Mudança na área financeira, no sistema nacional, sistema brasileiro, empresarial, todas as áreas, também as pessoas, os indivíduos, trabalhadores, muitas mudanças na área financeira. E há uma mudança geral no mundo. Para nós falarmos sobre mudança, precisamos ter uma visão global, depois uma visão nacional, depois uma visão da cidade e uma visão da nossa família, para depois nós chegar e termos uma visão de nós mesmos. As coisas vão mudando, muda o tempo, muda as coisas, e aqui nós temos um texto que nos ensina muito sobre mudanças. Mas antes ainda de continuar esse comentário, gostaria de citar aqui um livrinho que é um exemplo no grupo empresarial, Quem Mexeu no Meu Queijo, quando tinha ali os 4 ratinhos, que eles procuravam por todas as partes para procurar queijo na casa do fazendeiro. E quando acharam o queijo na despensa, eles acostumaram a furar os queijos e roer os queijos. E pensaram que ali era deles, propriedade deles, que era a casa deles. Mas logo o fazendeiro descobriu que os ratinhos estavam furando os queijos lá na sua fazenda, lá na sua despensa, e retirou os queijos de lá. 2 deles foram rápidos. Um notou já a mudança no ambiente e procurou sair correndo pelos corredores, tentar achar mais alimentação. O outro deles também já saiu à procura, porque queria encontrar outra coisa para comer. Mas 2 deles se emperraram e disseram: a despensa é nossa, todo aquele estoque é nosso, e nós não sairemos mais daqui. E aqui nós vamos ficar, porque esses queijos têm que voltar aqui. E eles pereceram de fome, porque o fazendeiro, o proprietário, colocou em outro lugar mais seguro, e eles não conseguiram mais achar. Então morreram, porque se emperraram na teimosia de não aceitar mudança. Isso fala de pessoas que não conseguem aceitar mudanças, e as mudanças vêm para o bem, na vida da gente especialmente, na profissão da gente, em todas as áreas, sempre vem mudanças para acontecer. Eu gostaria de compartilhar um pouquinho sobre esse assunto de mudanças, porque precisamos pensar na mudança das pessoas, especialmente nós, como cristãos, estamos sujeitos e às vezes precisamos também de uma mudança na nossa vida espiritual, uma mudança na nossa vida diária, no nosso comportamento como cristão. Precisamos mudar sempre para melhorar, mudar sempre para evoluir, porque a vontade de Deus é que nós ceda para a sua palavra, ceda para o seu Espírito Santo e acompanhe a evolução das coisas. Se Jacó não aceitasse o encontro com Deus, o toque de Deus à sua vida, ele permaneceria do jeito que ele tinha nascido e trazia uma vida que tinha alguma coisa desregradas. Mas Deus tem mudanças para nós. Vamos olhar no texto, ou você pode olhar depois no texto, no Salmo 37 e o versículo do número 23, quando Deus muda os nossos passos.
Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e Ele deleita-se no seu caminho. Quando você e eu temos a direção de Deus para a nossa vida, Deus confirma os nossos passos e não deixa nós mudarmos passos em direção errada, para o precipício, para o lugar da perdição, o lugar do tormento, o lugar da derrota. Mas Ele, quando está de bem com nós estamos de bem com Ele, Ele endireita os nossos passos. Deus muda os passos do homem, Deus muda o caminho do homem, o caminho da mulher, o caminho do cristão. Quando olhamos para a pessoa do apóstolo São Pedro, Deus mudou o nome de Pedro. Pedro tinha o nome de ser um homem irado, revoltado, que brigava facilmente com as pessoas, mas Deus mudou o nome de Pedro. Deus também mudou a voz de Pedro. Quando estava lá com aquela criada, no dia da prisão, do julgamento, na casa de Anás e Caifás estava Jesus, Pedro estava do lado de fora, e ali eles falaram com ele, viram que a voz dele era diferente da voz das pessoas que conviviam ali, porque o linguajar dele era um linguajar cristão. Ele falava parecidas palavras com as palavras de Cristo. Conforme ele ia falando, ele foi se condenando, num sentido espiritual bom, quando alguém disse para ele: não adianta você negar, as tuas palavras te condenam, você faz parte do grupo, você estava com ele, você é do grupo dele, você também é um apóstolo. Porque Deus mudou a vida do apóstolo, mudou a voz do apóstolo e o nome do apóstolo. Porque há mudanças na vida das pessoas. Vamos pensando em mudanças. Quando você olha para Estevão, no capítulo 6, versículo 15 de Atos, você vai ver ele naquele impacto tão grande de perseguição, e ele foi mudado, o seu aspecto ficou parecido com um anjo. As pessoas que olhavam para ele diziam: o seu aspecto ficou parecido com um anjo, o seu rosto brilhava, porque ele tinha tido um grande encontro com o Senhor e uma mudança aconteceu na sua vida. Deus quer mudar a nossa vida, mudar alguma coisa em nós, pela sua palavra, pelo seu amor. Quando olhamos para 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 16, o Espírito Santo muda a nossa mente. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parece loucura, mas o homem espiritual, ele compreende, ele discerne tudo, mas ele por ninguém é discernido. Nós, num contexto natural, não entendemos a voz de Deus, mas quando o Espírito Santo vem sobre nós e muda a nossa mente, o nosso jeito de pensar, nós recebemos da parte do Senhor a visão do Espírito Santo para ter uma mudança na nossa mente. Filipenses capítulo 3, versículo 21, Deus muda o nosso corpo abatido. E eu gostaria que esse versículo você lesse na sua Bíblia, Filipenses 3 e 21, quando Deus muda o nosso corpo abatido. Pessoas abatidas do coração, abatidas na alma, abatidas no espírito, por uma questão de tristeza, de enfermidade ou coisa semelhante, Deus muda o nosso corpo abatido e nos renova. Quantas pessoas nós encontramos no dia a dia, que os seus olhos, o seu rosto, é a fotografia do sofrimento, é a fotografia da derrota, é a fotografia do desdém. Mas quando Deus muda o nosso corpo abatido, Ele nos traz descanso, nos traz saúde, nos traz paz e nos traz alegria. Glória a Deus. 2 Coríntios 5,17, Deus transforma as nossas vidas. A Bíblia diz que somos uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Mas nós precisamos nos submeter às mudanças da parte de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo número 16, Deus quer que mudemos a cada dia todo o nosso comportamento,
Quando fala das obras da carne, das obras do Espírito, vem uma exigência da parte de Deus para não praticarmos as obras das trevas, onde está envolvida a carnalidade, o pecado, o vício, a impureza, mas se agarrar com Deus e termos uma vida pura, quieta, sossegada, produzindo os frutos do Espírito. Mas quando olhamos para Romanos 12:2, é Deus que faz as mudanças. Uma mudança racional, uma mudança inteligente na nossa mente, no nosso coração, para nós entender a vontade e o projeto de Deus, o que Deus quer para a nossa vida. Glória a Deus. Mas quando olhamos para Malaquias 3:6, quem não muda é só Deus. A sua palavra diz: eu, o teu Deus, não mudo. Agora voltamos para o texto para nós avaliar o exemplo da vida de Jacó. Jamais, ao ler a história de Jacó, jamais alguém que conhece o nascimento de Jacó, a guerra de Jacó, desde quando nasceu, quando se criou, desenvolveu a sua vida como um jovem dentro de casa, do lado da sua mãe, com seu irmão e também com seu pai, jamais diríamos que Jacó seria o pai das 12 tribos de Israel. Jamais imaginaríamos que um homem como esse chegaria a ser o pai dos 12 patriarcas. No entanto, foi ele, mas ele precisou ter um encontro grande com Deus. Deus começou a trabalhar na vida de Jacó, já desde ele moço, e o seu comportamento contrariava a vontade de Deus, mas Deus insistia para que ele endireitasse o seu caminho. Onde ele foi do deserto, Deus estava com ele. Onde ele foi da casa dos seus parentes, Deus estava com ele. Quando ele voltava, Deus estava com ele. Atravessava o Jordão, Deus estava com ele. Deus sempre acompanhou Jacó, mesmo com as suas falhas, mas ele precisou passar por uma grande mudança para servir a Deus de verdade e ser chamado o pai dos 12 patriarcas. Em primeiro lugar, no versículo 25 do capítulo 32 de Gênesis, Jacó teve uma mudança física. Vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, lutando com ele. Quando o anjo tocou a juntura da coxa de Jacó, no Val de Jaboque, quebrou a perna dele. No outro dia, quando ele saiu caminhando, saiu manquejando, a Bíblia diz que manquejava Jacó. O aspecto físico de Jacó, o jeito de caminhar de Jacó, o jeito que ele andava mudou. Aquele Jacó que andava do seu jeito, pisava do seu jeito, caminhava do seu jeito, depois de um toque de Deus, ele caminhou do jeito de Deus, se comportou do jeito de Deus e pisou do jeito de Deus. Deus quer que nós caminhemos do jeito dele. Ele tem um jeito para nós arrumar nessa caminhada de fé. A primeira mudança que aconteceu da vida de Jacó foi a mudança física. Mudou o jeito de caminhar, mudou o seu aspecto físico. Deus quer mudar o seu jeito de caminhar, o seu aspecto físico. A segunda mudança que aconteceu na vida de Jacó está no versículo 28, quando diz o texto: e disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. A segunda mudança na vida de Jacó foi a mudança no seu nome. Deus precisava mudar o nome de Jacó, porque o nome de Jacó significa prognosticador, significa suplantador, significa agoureiro, significa enganador. Mas quando teve um encontro com Deus e o anjo do Senhor tocou na sua vida, ele confessou a Deus o seu nome. Quando foi inquirido e perguntado: como é o seu nome? O meu nome é Jacó.
Quando a pessoa assume quem é diante de Deus, está assumindo as suas fragilidades, está assumindo as suas fraquezas, está assumindo as suas falhas. Então, em contrapartida, vem a mudança de Deus. O teu nome não será mais Jacó, mas Israel será o teu nome. O nome de uma grande nação, o nome de um grande patriarca, o nome de um grande homem. É tanto que na nossa oração hoje nós citamos: ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaac e Deus de Jacó. Porque Jacó ficou entre os 3 patriarcas mais famosos do Velho Testamento, porque ele teve uma mudança no seu nome. Quando olhamos para a terceira mudança na vida de Jacó, está também no versículo 28, envolvendo o versículo 29, quando diz: como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Quando ele é chamado de príncipe, há uma mudança na sua moral. Antes Jacó, agora Israel. Antes Jacó, agora príncipe de Deus. E na continuação, verso 29 diz: e Jacó perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-os ali. Houve uma mudança na moral de Jacó e houve uma mudança na vida total de Jacó. Deus quer que nós também, talvez, mudem alguma coisa, mudar para o bem, aceitar a transformação de Deus na nossa vida, aceitar o toque de Deus na nossa vida, aceitar o convite do anjo na nossa vida e mudar. Nessa noite, é uma noite especial para a gente fazer uma avaliação e perguntar para Deus: no que eu preciso mudar? No que o Senhor quer trabalhar na minha vida? Eu preciso de alguma mudança, eu estou aberto para mudar, para servir o meu Deus melhor, para adorar o meu Deus melhor. Glória a Deus! É Deus que nos ajuda na mudança. Quando você lê o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 33 e 34, vai ver que uma árvore que produz um mau fruto, com o milagre de Deus, ela produz um fruto bom. Você vai ver também que aquele que tem o mau tesouro no seu coração, tira o mau tesouro do seu coração e coloca o bom tesouro. Aquele que tem uma linguagem contaminada na sociedade do dia a dia, recebe uma linguagem sã, equilibrada e santificada, porque Deus ajuda nas nossas mudanças. E eu encerro para ler o capítulo 15 do livro de Salmos e do versículo 1 em diante, antes de orar ao Senhor. Abra a sua Bíblia no capítulo 15, o Salmo de número 15, e depois já vamos orar ao Senhor para nós chegarmos para o encerramento do culto. Glória a Deus. Diante dessa palavra, do capítulo 15, veja: o verdadeiro cidadão dos céus. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu lugar santo? Aquele que anda em sinceridade, aquele que pratica a justiça, aquele que fala a verdade conforme o seu coração, aquele que não difama com a sua língua, aquele que não faz mal ao seu próximo, aquele que não aceita nenhuma afronta contra o seu próximo, aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem o Senhor, aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente, quem faz isso nunca será abalado.
ainda leia o versículo 1 de novo. Senhor, quem habitará no seu tabernáculo e quem morará no seu lugar santo? Ficamos em pé para nós orar a Deus. Eu oro para que o Senhor te direcione. Eu oro para que o Senhor guie os teus passos. Eu oro para que você entenda o projeto de Deus para a sua vida. Eu oro para que você entenda o que Deus está pedindo. Deus quer que a gente não se emperre num local, numa teimosia, numa ideia que não seja a vontade dEle. Mas Ele quer que a gente tenha uma ideia brilhante, um pensamento brilhante, um coração aberto, uma vida de fé tranquila, para saber qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar agora. Você que quer oração pode vir ao altar. Nós queremos orar por você nesse momento. Glória a Deus. Alguém quer oração, chega aqui, para nós orar por você. Tu precisa de uma direção, tu precisa saber o que Deus pede de ti, tu precisa saber qual é o caminho que deve seguir. É o momento de nós abençoar a sua vida. Está na iminência de uma grande decisão, está na iminência de uma grande atitude e precisa que Deus venha intervir. Deus intervirá para te ajudar. Deus intervirá para fazer alguma coisa. Glória seja dada o nome do Senhor. O encontro de Jacó com o anjo foi o encontro da mudança, foi o encontro da transformação, foi o encontro da vitória. Naquele dia, no Val de Jaboque, ele teve aquele grande encontro. Agora nós estaremos orando. Vamos acreditar nesta misericórdia de Deus, nesse milagre de Deus. Eu quero que os pastores me ajudem nessa oração. Glória a Deus, glória a Deus. Amado Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós estamos aqui na Tua presença nesta hora, orando pelos Teus servos, Senhor, que diante da Tua palavra, diante do Teu Espírito Santo, queremos a direção certa para as nossas vidas, a direção certa para os nossos negócios. Queremos que o Senhor mude as coisas, se precisa mudar, faz alguma coisa pelo Teu filho, faz alguma coisa pela Tua filha, dá a direção certa. Pai, trabalhe na vida do cristão, como o Senhor trabalhou na vida de Jacó, como o Senhor trabalhou na vida de tantos patriarcas, como o Senhor fez grandes milagres no passado. Opera, Senhor. Tu está trabalhando agora, Tu está fazendo uma obra grande nesta hora. O Senhor é Deus poderoso, o Senhor é Deus glorioso, o Senhor é Deus bendito. Operando, Senhor, ninguém pode impedir. Agora visita esta família, visita esta casa, visita os negócios, visita a empresa, para mudar as coisas, mudar para o bem, mudar para o melhor. É momento de atuação do Senhor, momento de manifestação de graça. Glória a Deus, o mundo espiritual se move nesta noite. O mundo espiritual se move. Recebe graça, recebe autoridade, recebe sabedoria, recebe sabedoria, recebe graça e autoridade, recebe poder, recebe o toque do Espírito, recebe as mudanças do Espírito. Ele vai mudar as coisas, Ele operará na sua casa, Ele operará na sua vida, Ele operará na sua empresa, nos seus negócios.
porque há poder no nome de Jesus. 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 Glória a Deus, glória a Deus. Olha mais um pouco, olha para o seu gabinete.